paz do nosso Senhor Jesus, né? Deixa eu chegar mais um pouquinho aqui. Novamente estamos na selfie aqui, né? Do meu celular. Então vai ficar um pouquinho escura pelo horário, que agora é 15 horas e 54 minutos. Coloquei um sonzinho de fundo, né? Esse sonzinho de fundo, ele me faz lembrar muitas coisas. Faz lembrar da minha mãe, que minha mãe amava, né? Tudo que envolvia a natureza, né? E traz a lembrança, né, de tão coisas boas que hoje, né, o legado que ela deixou comigo. Como eu amo as plantas, os animais, a natureza. E confesso que aconteceu um tempo, foi um tempo que eu achei eu diferente em referente a animais. Mas acredito que foi uma fase, porque eu sempre gostei de animal. Quando eu era pequena, sabe o que eu fazia? Eu tenho uma pequena lembrança, mas eu saía lá pra fora, pequena, acho que eu tinha uns 8, 9, por aí. Nova, quando eu era mais nova. Pequena, porque eu cresci um pouco. Então, eu saía pra fora, lá da casa dos meus avós, e pegava uns gatinhos, às vezes uns cachorrinhos também, e punha dentro da gradinha do portão e corria pra dentro e entrava. De repente eles ouviam o choro. Eles falavam assim, que animal é esse? Daí eu saía lá e falava assim, eu quero ficar com esses animais. E chorava. Às vezes deu certo, outras não, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de animais. Muito. Desde criança. Eu tenho uma foto, né, que tiraram de mim com 2 aninhos, né? Eu sentada assim. Eu vou ver, depois se eu encontrar ela, eu mostro ela, eu tenho ela. Eu estava sentada e eu sentada com um gatão na mão assim, né? Tirei aquela foto. Então eu gosto muito de animais, né? Não gosto de rato, mas se ele não estiver no meu caminho, eu não desejo mal para ele, entendeu? Assim, eu acho que eu acho que se ele entra na nossa casa, tá certo que ele vive nos bueiros, traz doença, mas ele também vem atrás de alimento. E não é diferente do cachorro e do gato, porém eles são domésticos, né? E por que eu estou entrando nessa fase de animais? Mas depois nós vamos entrar aqui no assunto. É algo tão maravilhoso que Deus trouxe pra gente, viu? Quero te agradecer, você que se inscreveu no meu canal, né? No meu canal não, no nosso canal, porque é pra nós, né? Esse canal ele é muito simples, não é sem muito recurso, né? Mais pra frente, se Deus me permitir, eu vou promover, né, um celular ou vou conseguir fazer algumas montagens, mas Deus fala que não precisa. É dessa forma, é eu conversando com você, você aí conversando comigo, né? Eu ia fazer uma transmissão ao vivo, mas às vezes eu vou ter que pausar aqui, né? Porque meus meninos estão pulando ali na cama elástica, daí às vezes você tem que correr e a transmissão ao vivo não dá, né? Ela vai direto. Pelo menos eu não sei pausar, se tiver como, vocês me falam, do YouTube. E o que eu tava falando de animais? Daí o que acontece? Daí eu tive vários animais, vários gatos, já chorei quando o gato sumia e depois me encontrava. Já tive grandes experiências. Gente, olha uma experiência que eu tive. Essa eu me lembro assim que eu começo a rir, porque foi muito bom. Essa já era, assim, adolescente para jovem, né? Praticamente, eu já era 19, já tinha minha idade aí de 15 anos, 16 anos. O que acontece? Minha mãe gostava muito de ir pros forró, nessa época ela tinha ido pro forró, não sei se você já viu, falar no... Não, forró, vamos citar nome não, né? Mas ela ia pro forró e ela foi com a amiga dela, ai, caiu um negócio ali, e ela foi com a amiga dela. E ela indo nesse forró com a amiga dela, o que acontece? Ela... Como é que fala? Nesse dia, eu fui num negócio da casa de ração, comprar ração pros gatos. Daí ela me falou assim, deixa eu te falar, tem não sei quem ali, que eles têm muita indicação, que tá doando 2 coelhos. Você não sabe quem tem interesse não? Eu falei assim, eu quero. Daí de lá da ração eu fui lá buscar esses coelhos. Cheguei lá, menina, era 2. Menina, tem mania de falar. Cheguei lá, menina. Pra você ver, olha tanto que nós estamos em intimidade, né?
peguei esses coelhos, eram dois coelhos grandes, um amarelo e um marrom, lindos. Não, um branco e um marrom, lindos. Só que eles já eram grandes, eram coelhos mesmo. E o dono lá me deu as restrições. Não, vou cuidar. Daí, assim, trouxe esses coelhos para minha avó. Eu falei, gente, como é que eu vou entrar no portão da minha avó com esses coelhos? Ela vai ver. Já era mais tarde, minha mãe não estava lá. E minha mãe morava na casa de fundo da minha avó. E minha avó na frente. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou colocar esses coelhos lá na casa da minha mãe e vou conversando com a minha avó pra depois eu pegar os coelhos. Daí vou te contar o que aconteceu. Daí eu entrava lá, levava comida lá, porque foi num dia, né? Daí quando chegou a noite, né, os coelhos ficou lá. Pus água para eles, comida, peguei cenoura escondida e dei. Daí chegou a noite, a minha mãe, né, já tinha chegado do serviço e, assim, não tinha visto ainda, que eu pus eles lá mais à noite. Eu fui buscar esses coelhos mais à noite. E o que acontece? Ela saiu com a amiga dela. Até então não sabia de nada. Diz ela que quando ela chegou, ela e essa amiga dela veio e dormiu com ela na casa dela. A hora que ela abriu a porta, ela viu um trem atravessando. Tipo assim, assustou, né? Se brincar, tinha bebido um pouco. Acho que a pessoa assim, nossa, será que nós está vendo? Daí ela viu um outro também. Mas na hora que ela viu o outro, ela já falou assim, ah, é coisa da Leidiane. Porque eles já sabiam que eu fazia isso. E eles falaram assim, gente, onde que ela arrumou esses coelhão? Que era coelhão. Daí tá, daí no outro dia eu fiquei em paz. Já mostrei pra minha avó, falei assim, vó, os coelhos que eu ganhei. Ela falou assim, nossa, mas você vai ficar com esses coelhos? E fiquei com esses coelhos, menina. E eu ia pra feira, pegava as migalhas. Mas era bom, o adolescente ia lá, não tinha vergonha, porque eu tava trazendo. Daí eu falava pros feirantes, ó, eu tô pegando as folhas que estão caindo no chão, as cenouras, as verduras, pra me levar pro coelho. Menina, eu trazia sacolada pra esses coelhos, e eles comiam, né, e... Só que esses coelhos, eles começaram a cavar buraco. Eles fizeram um buraco, gente, que começou, tipo assim, do portão da minha avó, que tava indo pro fundo. O buraco tava quase saindo pra rua. E foi ficando difícil cuidar de coelho, porque não é fácil, não é um cachorrinho, gente. Ah, faz cocô pequeno? Faz, mas não é fácil. E não tinha um lugar próprio para pôr eles, né? Mas eu fiquei com ele, acho que uns 3 meses, 2. Daí eu anunciei que eu tava doando e consegui doar, graças a Deus, né? E foi por aí, e muito mais história, né? Então lá em casa eu já levei pombinho. Se eu passasse na rua, um dia eu vi um pombinho todo sujo de óleo, tive que levar ele pra lá. E comecei a limpar esse pombinho. Meus meninos estão brincando, por isso tá barulho. Limpei esse pombinho, passou um pouco, depois ele morreu. Aí eu continuo fazendo isso até hoje, né? Uns tempos atrás. Porém, hoje mudou, né? Hoje eu tenho minha casa, meus filhos, meu esposo. Moro numa casa de condomínio, então, assim, eu tenho algumas restrições. Mas eu, meu esposo, faltando 2 meses para casar, ele ganhou um cachorro, né? Isso passou os cachorros tudo lá, que eu já tive lá da minha avó. Ele ganhou um cachorro. Um cachorro muito bonito, pequenininho, né? Mas com as patonas. E ele não podia deixar lá no pai dele, lá na mãe dele, que a mãe dele que arrumou e falou assim, só não pode ficar aqui que seu pai vê, ele não vai gostar. Eu falei assim, ah, me dá ele, mas minha avó também não pode ver não. E eu levei esse cachorro lá pro meu quarto. Eu fiquei 2 dias com esse cachorro lá no meu quarto, escondendo da minha avó. E ficava mais no quarto. Daí eu dava comida. Da gente que parar aqui, que os meninos chutou uma bola aqui na janela, eu tive que chamar a atenção. Mas vamos voltar. Daí, o que aconteceu? Nós vamos chegar na história, gente. Eu tô contando a história, uma coisa assim minha, que eu gosto muito, que assim, foi uma coisa que ficou uns anos, meio assim, sumiu um pouco, um período aí da minha vida, mas depois voltou. Daí, o que acontece? Eu peguei, levei esse cachorro, ficou 2 dias lá, fazendo cocô no quarto, eu limpava, eu falava assim, nossa, minha avó e meu avô não podem ver. Olha pra você ver, faltando uns 2 meses pra eu casar. Daí quando foi no outro dia, eu acordei, eu falei assim, vó, eu tenho que te contar uma coisa. Ela falou assim, eu já sei. Você tá com um cachorro aí. Eu assim, nossa, vó, daí faltava pouco tempo mesmo, né? Porque o último cachorro que ela teve, morreu de velhice, tudo, né? Mas não queria mais.
Então, daí foi. Daí nós trouxemos ele pra cá. Pus o nome dele de Punker, porque foi nome de... Pus o nome dele de Punker, o nome de um outro cachorrinho que eu já tinha, que tinha falecido, e pus o mesmo nome, né, dele de Punker. A gente gosta muito de cachorro. A gente gosta tanto de cachorro que eu tinha esse primeiro Punker que eu tive. Quem me deu foi a Ana, mas do Davi, mãe do Davi e da Luana. A gente foi lá, eu fui lá para escolher esse cachorrinho. Minha avó deixou, mas minha mãe. Eu falei assim, mãe, vou lá escolher um cachorrinho. E os cachorros que ela tinha era daquela raça, né, que a gente chama salsicha. E ficou um lá diferente. Esse cachorro é bem pretinho. Eu falei assim, eu quero levar esse. Eu ia até pôr o nome dele de pretinho. Ele foi ficando cinza, gente, ele ficou peludo. Ele ficou aquela raça, tipo assim, Cheetos, misturado. E olha que a mãe dele era, né, aquela salsicha, os cachorros tudo. Ele saiu diferente, ele ficou lindo. Eu acho que a Ana até queria ele de volta, né, Ana? Porque ficou muito bonitinho. E um dia ele ficou doente, minha mãe falou assim, esse cachorrinho tá com quebrante. Eu falei assim, nossa, mãe. E ela falou pra me levar ele pra benzer, né? Levei, né, gente? Fui com fé e levou lá. A benzedeira benzeu ele. Ela falou assim, ele tá com muito mal olhado mesmo, né? E benzeu ele tudo. Realmente ele deu uma melhora. Mas passou alguns tempos depois ele morreu, né? Mas perdeu o pai. Mas ele era um cachorro assim. Era meu amigo, gente, porque eu era filha única. Era não, né? Eu tenho um irmão em parte de pai. Mas pro lado da minha mãe, eu sou filha única. Então, assim, a minha pegação era com animais, muitos animais. Minha mãe, quando foi pra roça, trabalhar na roça, e eu fiquei com meus avós, eu ia nas férias lá pra casa da minha mãe. E ficava lá as férias todas. Sabe com o que eu brincava lá? Com bezerro. Eu mexia com ele, ele vinha correndo para me dar cabeçada, eu brincava com ele dentro do curral. Eu brincava com galo, com a galinha, eu passava esmalte nos dedinhos lá da galinha. Então, esses eram os animais, né, que eu brincava, né? Então, Deus é maravilhoso. Eu creio que os animais têm visões, porque eu tive uma experiência, né, muitos anos atrás, quando eu tinha uns 10 anos. Olha para você ver como que Deus já trabalhava com a gente não sabia, né? Porque a gente era criança. Eu ganhei um fofão, daqueles grandão, maior, né? Grandão. Gente, confesso que quando eu ia dormir, eu ficava com medo daquele fofão, que era aquele bichão grande, né? E foi uma época que eles falaram que eles tinham feito o pacto daquele, né, fofão. E eu tinha uma amiga minha, Adriana, não sei se a Adriana vai lembrar disso, e eu falava assim, nossa, Adriana, eu tô com medo desse fofão, porque tava tendo aquela história e tudo. Daí eu fui pra roça. Lembro que eu, minha avó, meu avô, nós foi pra roça, nas férias, no final de semana, onde minha mãe morava. E eu levei esse fofão, gente, a hora que eu cheguei na entrada da fazenda, que esse fofão os cavalos viu, os cavalos ficou agitados e gritavam, fazia o barulho deles. Como se quisesse, assim, eles estavam vendo alguma coisa. Os animais ficou agitados, eu vi aquilo. Não sei se meus avós perceberam. E eu falava, não, percebeu que eu falei assim, eles estão agitados. E eu fiquei cucada, gente, ainda trouxe esse fofão, né? Porque minha tia me deu com muito carinho, minha tia Selma, né? Nada a ver. Então, assim, eu andava com ele. E eu falei, chegar lá em casa, quando eu for embora, eu vou abrir esse fofão. E eu chamei a Adriana e nós abrimos esse fofão. Eu tinha 10 anos por aí. E quando eu abri esse fofão, ou menos, dentro desse fofão realmente tinha algo lá dentro. Tinha um punhal cinza, grande, porém um plástico duro. Só que ele era uma peça solta lá dentro. E aquilo lá confirmou que tinha algo, sabe? Era um punhal. Vocês sabem como que é um punhal, né? Ele era um punhal que estava lá dentro. Cinza, assim, pro lado de preto escuro. Eu sei que minha tia chamou atenção, minha avó, porque eu estraguei o fofão, mas eu abri ele e nós tirou aquela peça. E minha Adriana falava assim, agora o que nós vai fazer? Ana vai jogar isso? Nós temos que jogar isso no rio para ir embora. Mas eu joguei no lixo. Eu não esqueço, eu tenho a figura até hoje desse punhal. Era uma peça solta, não tinha motivo de estar ali, naquele brinquedo, mas ela estava. Então... E eu falei assim, era uma ligação muito grande com os animais. E os animais confirmou quando eu fui com aquele fofão para a roça, né? Então,
É muitas coisas. Mas agora vamos voltar. Por que que eu quero te falar? Porque às vezes tem pessoas que me conheceram e às vezes me pegou nesses tempos que eu tomei um pouco de raiva do meu cachorro que estava aqui, o Punker. Por quê? Mas o que acontece? Eu tinha uma outra cachorrinha que chamava Patty. Todo mundo chamava ela de feia, mas nós não achava ela feia. Ela era tão inteligente, realmente ela era feia, mas nós não achava. A gente era pais dela, então ela era linda, a Patty. O povo achava feio. Mas eu estava lendo aqui em Isaías 53, né? Que no versículo 2 que fala aqui, ó. No 1, que fala assim: quem deu crédito à nossa pregação e por que. Não, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer beleza, não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Olha aí para você ver. Não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Isso aqui é alguém, né? A pessoa que escreveu Isaías 53 relatou que Jesus não tinha nenhuma beleza. Olha aqui, Jesus não tinha nenhuma beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Sabe quando você vê um homem bonito, você acha, nossa, que homem bonito, né? Assim, tem aparência bonita? Então, vê ao contrário de Jesus. Porque você está falando, não tinha uma aparência bonita. E muitas vezes a gente canta os louvor, né? Tem aquela música, lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias ao Senhor. Eu sinto tanta presença do Senhor, mas eu sei que quando eu estou falando desse lindo, eu estou falando nesse lindo de Jesus, porque eu sei que ele é lindo de dentro para fora. Ele é lindo, ele é perfeito, ele é lindo. Mas a gente sabe que quando a gente lê na palavra, a palavra deixa bem claro que ele não tinha de aparência, ele não tinha uma beleza de aparência, né? E nem formosura. Então, assim, às vezes a gente canta muito louvor, muitas coisas que falam que Jesus é bonito, maravilhoso, mas isso a gente está expressando o quê? Ele. Eu posso dar um exemplo, eu. Olha o tamanho do nariz. Gente do céu, olha aqui. Não tem uma beleza de aparência. Eu falo porque eu não tenho. Né? E você vai ver, às vezes, uma mulher que tá aí bonita, né? Com os cabelões, tudo bonito. Essa aí, às vezes, ela te dá uma beleza de aparência. Mas muitas vezes eu vejo que, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, você é linda. E eu vejo que está expressando nesse sentido. Esse lindo de dentro para fora. Não do exterior, né? Amém? Então, a gente tem que olhar mais, tentar ver lá dentro, quando a gente faz um elogio para a pessoa, porque às vezes aquela pessoa que você acha tão lindo, tão bonito no exterior, você não imagina como que está ela lá dentro. Ela pode estar toda podre, toda contaminada, né? No sentido assim, de não estar legal, de não estar bonito, né? De não estar cheio do amor do Senhor, de compaixão. Então, muitas vezes a gente lê e não é, né? Então, assim, Isaías 53, né? Que fala, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos, né? Era desprezado, e os mais indignos entre os homens, homem de dores, experimentando nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado, e não fizemos deles causa algum. Aí, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Esse homem aí, que foi desprezado, esse homem aí que não tinha beleza, que não tinha formosura, esse homem, né, que teve seus descasos, né, esse homem aí que foi tratado
com desprezo. Olha o que ele fez. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Olha que bênção. Isaías 53, né? Todos nós. Do céu. Olha quem chegou aqui, empurrar a porta do meu quarto. É a Mini, gente. Gente, sabe o que está acontecendo com a Mini? Eu tive que pôr uma calcinha nela. Ela tá, gente, é adulto que vai estar ouvindo, né? Tá menstruada. Ela fica igual a gente. Ela tá com o rostinho assim, inchado um pouquinho. Sabe quando a gente fica meio inchada? Ela tá mais quietinha. Mas ela tá muito amada, a família. A mamãe pôs a calcinha nela, né? Eu improvisei uma calcinha. Agora ela tem que ficar aqui quietinha em casa. Porque, sabe? Nós não quer cachorrinho agora não, né, Mini? Ô, Mini, linda. É uma amiga pra mim, é uma filha. É um membro da família, né? Ela é muito importante pra gente. Meu olho enche de água de ver, gente, porque eu amo os animais. E ela não tem nem lesura. Sabe o que aconteceu uma vez? A gente perdeu um cachorrinho uns tempos atrás também, no dia 30 de setembro. Um cachorrinho nosso faleceu, chamava Nick, morreu, foi atropelado. Eu ganhei ele da Larissa no dia 8 de março de 2019. E ele morreu no dia 30 de março de 2019. E a gente ficou tão triste, ele era bonitinho, ele era uma raça misturada com poodle, com cheetos, resumindo, né, vira-lata, sem raça, mas ele era de raça para nós. E a gente criou ele aqui dentro de casa, né? Por quê? Para eles terem contato com os meninos, eles ficam mais limpos, o cachorro quando fica dentro de casa. E eles começam sozinhos procurar um ambiente para ir lá pro quintal e fazer xixi, cocô. O Nick demorou mais, porque um pouquinho é macho, mas as fêmeas é mais rápido, hein, gente? As fêmeas. A Mini chegou aqui com 2 meses e já fez um dia xixi aqui na sala, acho que ela viu que não era um ambiente, depois ela começou a fazer no banheiro e depois ela foi pro quintal. Ninguém ensinou ela. E o que acontece? Eu choro porque eu lembro que a gente pegou aqui a Mini, né, de uma tutora. A mãe da Mini foi abandonada. A mãe da Mini foi abandonada, né? Eles viram um homem soltando essa cachorra. E quando chegou perto dessa cachorra, ela estava com barrigão, esperando tanto de fiotinho. E a gente pegou a Mini, né? A Mini veio dessa cachorra que foi abandonada. E a gente vê que a Mini é muito amada por nós, né? Porque eu sei que o Senhor amparou a mãe. É uma cachorra? É, assim, né? E eu peço que o Senhor abençoe a vida da Ângela, das filhas dela, que tem feito esse trabalho muito bonito com os animais. Não dá para fazer com todos, mas o pouco que elas fazem, né? Eu já fiz isso, eu já resgatei um gatinho, um dia chegando do serviço. Um gatinho todo molhadinho da chuva. Eu falei assim, nossa, não dou conta, Reinaldo, de entrar pra dentro, vamos trazer esse gatinho. A gente trouxe ele pra cá, deu leite, ele já tava com muito frio, eu já tava com a Mini. Tirei uma foto, postei, perguntei quem podia ficar, porque eu já tinha 3, né, gato aqui, que também veio de uma mãe prenha, né, que nós adotou. E nós ficamos com a mãe e com os 3 filhotes, castramos eles, né, os 3 estão castrados. Uma bênção do Senhor. E o que acontece? Esse gatinho veio, tremeu, nós deu o leitinho para ele, muito filhotinho. E eu postei, né? E a gente pegava ele, esquentava ele, que tava, né, bem assim, tinha molhado. Ele andou aí, mas passou 3 dias e ele morreu. Eu tenho certeza que ele deu pneumonia. Por quê? Ele tomou friagem muito lá fora. A gente não sabe quanto tempo, né? E nem sabe o paradeiro dos outros. Então, assim, ele morreu, mas eu vejo que
nós pudemos dar 3 dias de lar para ele, 3 dias de alimento, né? E isso nos traz paz. E ele era cinzinha, né? Gente, não sei falar se era ele ou ela. Mas voltando. E nós temos a Mini. A Mini é a cadela abençoada. Ela tá com 9 meses, né? Muito dócil, os meninos gostam dela. Ela avisa a gente de algumas coisas. Uma vez ela estava latindo no nossa cozinha. E eu falei assim, tem alguma coisa que a Mini tá latindo. Ela vinha e chamava a gente. Eu falei, tem alguma coisa. Eu procurei e ela querendo falar o que era. E a gente viu. A gente ia sair e ia deixar um negócio do botijão aberto. Estava fedendo gás. Então, os animais são muito importantes. Uma vez também ela ficou aqui no meu quarto brava e começou a latir, a Mini. E latindo, eu latindo, o que foi, Mini? E ela latindo. Eu falo, fica assim não, é um latido diferente. E o que foi? Eu fui e orei. Eu falei, o que foi? Nesse dia eu cheguei, fui para a igreja, ainda falei com o seu Carlos, ora, porque minha cachorra está muito incomodada na hora que entra lá no meu quarto. E começou a latir. Daí, sabe o que aconteceu? A hora que eu cheguei da igreja, o Senhor me mostrou. Se não, no outro dia, na quinta-feira, fui na quarta, na quinta-feira o Senhor veio e me incomodou. Eu falei, se tem alguma coisa. Eu comecei a sentir uns arrepios no meu quarto. Daí tinha uma sacolinha de uma coisa que eu tinha ganhado. Alguém doou um negócio pra mim e estava aqui. E eu levei pra fora e ungi, sabe? Então o Senhor é maravilhoso. Ele não deixa nada contaminado ficar na sua casa. Pode ficar 3, 4 dias, mas ele sai. Tudo aquilo que não pertence, né? E os animais, eles sentem, eles veem, né? Eles nos conversam com a gente. Às vezes eu e o Reinaldo tá dormindo, a gente deixa a porta de livre acesso para ela entrar lá fora na casinha dela dormir e entrar aqui dentro. Ela fica o tempo todo com a gente aqui. E ela vem aqui na nossa cama e bate a patinha na minha cabeça ou na do Reinaldo. Eu falei, Reinaldo, aqui é alguma coisa. E a gente vai lá e sempre, às vezes, todas as vezes é alguma coisa. Uma vez ela bateu a patinha na nossa cabeça, será que foi que está incomodando ela? O que ela queria mostrar pra gente? Ela queria mostrar pra gente que tinha um bichinho lá no quintal. Era acho que era uma lagartixa, mas ela quis mostrar. Ela achou importante mostrar isso pra gente, né? Então ela é muito importante. Ela vive um pouco como os gatos, porque ela veio pequenininha com 2 meses, eu já tinha os gatos. Então ela se adaptou um pouco com os gatos. Os gatos, né, brincam com ela brinca. Os gatos, a hora que ele tá dormindo, tem a Mel, vem dar banho nela, porque os gatos dão banho em casinha, eles pegam cachorro e dão banho também, começa a lamber. Então é algo muito maravilhoso de se ver, né? É um cuidado, é muito gostoso de se ver. E voltando nesse assunto do cachorro, essa época, eu lembro que o dia que eu fui pegar o resultado que eu estava grávida, nunca vou esquecer, o Reinaldo pega e me liga. Eu estava lá na minha avó, tinha ido lá contar pra minha avó. Eu falei assim, vó, tô grávida. O Reinaldo pega e me liga. Acho que ele também desesperou, mas é homem, né? Eu falei assim, nossa, eu tô grávida. Eu pensei assim, ele ia contar pra alguém primeiro, esperar eu chegar em casa e falar. Ele tava passeando com o Punk, Capate. Aqui tem um lugar ali de ciclismo que pode andar. Ele levou ela na corrente, mas ele soltou ela um pouco na corrente. Passeando com ela e ela foi atropelada, a Paty, há muitos anos atrás. Não tinha nem meus filhos. Eu acho que creio que isso foi no ano aí de 2011, 2010. Não, 2010, que eu estava grávida do Thiago. E ele pega, primeira pessoa que ele liga para contar, ele já ligou meio assim, Leidiane, falou desse jeito, gente, Leidiane, tem uma notícia ruim para te dar. Eu disse, nossa, o que é, Deus? Acabei, assim, tinha 3 dias que eu estava sabendo que estava grávida. Daí ele falou assim, a Paty morreu. Eu falei assim, não, ele falou assim, não fica assim não, Deus sabe de todas as coisas, gente. Eu tive mais calma lá do lado da linha, acalmei ele, porque eu vi que ele ficou, né, ele viu, né, é muito triste. E eu fiquei grávida do Punk e eu comecei assim, sabe quando você tem desejo de algumas coisas, mas tem algumas coisas que você enjoa? Eu comecei a enjoar do Punk na gravidez, do meu cachorro Punk, eu já estava jovem, né? Ele era muito brincalhão, tinha hora que ele queria brincar, eu não queria. Eu falei assim, ai Deus. E ele também começou a ter ciúme de mim, quando estava grávida. Latia muito quando ele me via. E eu fui afastando dele, né? Daí ganhei os meninos, o Thiago.
Depois veio o Rafael, ganhei o Thiago em 2011 e o Rafael em 2012. Então tive seguida, então eu afastei muito. Eu peguei e falei que eu não queria mais cachorro. Começou a me incomodar o cheiro de urina, o cheiro de cocô. Essas coisas começaram a me incomodar, acho que é por causa da gravidez, né? E eu falei que não queria mais cachorro. Mas assim, depois eu tive os meninos, eu comecei a melhorar. Eu falei assim, comecei a tratar ele bem, mas assim, ficava um pouco mais distante, né? E eu falei assim, não, sabe assim, se você me perguntar, eu não conheço essa Leidiane, que ficou daquele jeito, mas eu sei que foi uma fase da minha vida. No fundo, descobri que eu estava no período querendo entrar em depressão. Em 2011, eu estava numa fase de depressão. Aquela coisa depois que ganha neném, sabe? E tá. Daí que acontece? Quando foi em 2018, o Punk morreu. 2017. Ele morreu, mas assim, ele estava com 9 anos. Ele se sentiu mal, passou mal e morreu. Mas assim, já tinha melhorado muitas coisas. Mas e aí eu falava que eu não ia querer ter mais cachorro. Daí foi passando, daí quando foi em 2019, né, 2 anos depois, eu tive a vontade de ter um cachorro. E eu falei assim, eu não posso deixar meus filhos não viver aquilo que eu vivi tanto e me trouxe alegria. E a gente trouxe esse cachorro, que foi o Nick. E foi a alegria dos meninos. Nossa, os meninos ficou muito alegres, porque quando o Punk morreu, eles choraram muito. E o Senhor já trabalhou com meus filhos, esse sentido que da morte é uma despedida. Porque eles sabem que o Punk não está aqui mais. Meu pai conviveu aqui com eles, faleceu. Então, desde pequenininho, eles têm visto o que é a morte. A gente conversa muito com eles, né? E eles falam assim, o Punk está lá no céu com o vovô. Assim, amém. Então, assim, eles entendem que existe uma vida após a morte, né? Amém. Daí, um dia, eles entendem, e um dia nós andando no carro, eu ouvindo eles conversar, assim, eles falando assim, não, eu sei que a minha mãe, todos nós vai morar no céu. O meu menininho mais novo estava com 5 anos falando isso. Eu sei que minha mãe pode morar no céu. Nós tudo vai morar, ver o vovô, mas eu não quero que a minha mãe morra agora não. Ou seja, ele entendeu que existe uma saudade, existe esse tempo. Mas amém, não é? Deus é maravilhoso. Então vamos falar aqui, voltar aqui. Então eu só queria te contar essa parte dos animais, que eu amo muito. Amo criança também, né? Tem muito a ver animais com crianças. São os dois que são mais judiados e violentados e que tem menos recursos de ajuda, no sentido assim, os dois têm. As crianças têm, né? O conselho, né? Tutelar para ajudar, e os animais têm, né? Os conselhos dos animais para ajudar, porém, nem tudo a gente vê. E são os que menos têm chance, às vezes, de pedir ajuda. Então, são os que eu mais coloco em orações, assim como os idosos, todos nós. Mas esses, eles precisam. E, gente, se você for ver os tráficos de passarinhos, o que eles fazem, as pessoas fazem? Eles colocam passarinho, né? É triste, dentro do sapato, dentro da meia, bola os passarinhos dentro da mala e viaja para trafegar, né? Para vender, comercializar os passarinhos. Tirou eles dessa liberdade, né? Isso faz não são com os passarinhos, os elefantes, os animais, as pessoas estão tão mal, vão lá e tira, né? Esqueci aquele negócio lá do elefante. Então, o homem é muito mal. Então, os animais são muito judiados, as crianças são também, né? Os cavalos são muito judiados, né? Eles trabalham muito e tem uns que morrem de fome mesmo, de maltrato. Então, tem esse maltrato, tem esse lado muito ruim em todas as partes, tanto com as pessoas quanto com os animais, né? Mas o Senhor está vendo tudo, né? A gente vê um pouco e fica mal, imagina se a gente vesse tudo igual Deus. Então é só Deus para ver tudo, né? Então nós ora e pede ao Senhor que o Senhor está vendo tudo e para que a justiça de Deus seja feita, e vai ser, né? Na terra e no céu será feita, né? Porque Jesus virá para julgar os vivos e os mortos, né? Amém? Então, agora o que eu queria falar para vocês? O vídeo vai ficar muito grande. Vocês lembram que eu falei que eu estava procurando um livrinho? Eu estava procurando meu livrinho um livrinho que tem muitas anotações. Como esse áudio vai ficar muito grande, eu vou fazer esse de um e eu vou fazer a segunda parte, tá? Eu encontrei o meu caderninho que eu faço as anotações, olha o jeito que ele está.
despencando. Mas esse caderninho são muitas anotações que o Senhor trouxe revelações para nós, né? Primeiramente foi para mim, porque ele ficou muito tempo comigo e muitas coisas que eu compartilhava lá na intercessão e com o pastor. E tem muitas coisas que foram anotadas. Conversava muito assim, com a minha amiga Rosângela, com a Mônica, né? E aqui tem muitas anotações. E eu falava assim, que hora que é para contar? Algumas coisas eu já tinha contado que aconteceu e agora a gente vai fazer a segunda parte desse livro e eu vou contar algumas coisas aqui que eu sei que o Senhor quer falar com a gente, né? Os sonhos que eu tive, né? Teve os sonhos que eu tive, ó. Eu não sei se a tela vai ficar boa. Eu chego a desenhar algumas coisas, eu consegui desenhar, não sei o que ver. Vou te mostrar depois. Encontrei esse caderninho aqui também, ó, que é do meu presente diário. Esse presente diário, que é esse, que eu faço a leitura, né? Esse aqui é o que eu faço a leitura. Lição 18, eu fiz ele em 2015. Então, olha como que eu estava inspirada em anotar, em fazer leitura. Daí você vai entender o porquê que eu fazia todas essas anotações. Sempre gostei de escrever, gente. E eu fazia do início, né? Eu comecei a ler ele 6 de janeiro e fui notando até o final de eu finalizar ele. Isso foi em 2015. Agora em 2020 eu voltei a meditar nele de novo, né? Ele vai até final de dezembro. Muito bom. Então eu vou fazer a parte 2 pra gente conversar melhor, pra gente ver o que o Senhor quer falar. Porque eu vou folheando agora e falando com vocês, tá, meus irmãos? Algumas coisas pra falar, outras não, né? Mas eu quero compartilhar isso com vocês, esses momentos. Eu sempre gostei de escrever. Eu e minha mãe conversava muito com carta, né? Minha mãe tinha uma dificuldade, às vezes, de conversar comigo pessoalmente, eu também. Assim, não é que é dificuldade, às vezes ela morava distante, ou a gente conversava, mas a gente era muito amiga por carta. Gente, isso é a melhor coisa, porque se eu abrir ali no meu guarda-roupa, eu tenho palavras que minha mãe deixou anotada. É igual a Bíblia, eu tenho a palavra para ela ler e eu tenho as palavras da minha mãe. E eu também mandava carta para ela de correio. Então ela abria a caixinha de correio e ela tinha a carta dela. E hoje, até hoje, eu gosto de fazer isso. Gosto de cartas, de escrever. Você já viu que na hora que eu pego o celular, o Senhor traz uma mensagem, eu começo a digitar ali, escreve errado às vezes, porque o celular digita muito errado. Às vezes não dá para consertar. Mas é muito bom, né? Então tá bom. Mimi, olha aqui. Mimi, gostosa, fala, Rafa, bom. Lindona.